Imagine que você vai construir a sua casa. Imagina que você vai precisar de mão de obra especializada, pedreiro, engenheiro, arquiteto e talvez até empresas terceirizadas para algum serviço especializado. Mas imagina que você tem uma ambição e criatividade para construir algo único no mundo. E você não quer utilizar o convencional, você não quer usar cimento, você não quer usar areia, pedra, ferro, o que é usado na construção de uma casa. Você começa a desenvolver materiais para a sua própria casa. Você começa a criar um departamento de pesquisa, de tecnologia para criar esses materiais. Você começa a contratar pessoas que não têm nada a ver com a construção, por exemplo, como físicos, químicos e até mesmo biólogos. Vai que você não quer nem usar uma tinta convencional e quer extrair pigmentos da natureza. Ok, você, além dos funcionários para construir e ter que especializar eles para que essa galera que construiu os materiais informe a eles o que fazer, você também, é claro, é óbvio, é lógico, vai precisar de muita grana, porque são dois polos diferenciados. Mas beleza, você construiu e sua casa saiu na capa de todos os jornais. Ela é única no planeta Terra. Você usou coisas que não existem no modo convencional. E isso te trouxe fama, te trouxe poder. Você saiu na capa dos maiores jornais do planeta Terra inteiro. Legal, bacana, todo investimento, esforço e criatividade foi recompensado. Show de bola. Passou-se 10 anos, você precisa ampliar um cômodo na sua casa. Isso mesmo. E aí você descobre que aquela galera que trabalhou, os químicos, físicos e todo aquele processo industrial que você criou para criar os materiais, eles não estão mais disponíveis. Principalmente a galera que foi treinada por eles para poder trabalhar com esses materiais, também não estão mais disponíveis. Você não consegue colocar uma simples porta que vende num depósito normal na sua casa, porque o material que você criou como parede é tão duro que um martelo ou uma ferramenta que existe para o padrão não funciona nela. E aí você descobre que para criar um novo cômodo, você vai gastar mais dinheiro do que você gastou para construir a casa inteira. É disso que a gente vai falar hoje, sobre a Unreal Engine 5 com The Witcher. E que isso mostra que toda indústria vai começar a se modificar. Vários estúdios AAAs vão abandonar suas engines proprietárias porque eles não conseguem mais sustentar dois polos de grande valor e também projetos paralelos. Vem comigo, eu vou te explicar. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. O assunto de hoje é muito legal e vai te trazer uma fatia do mercado de desenvolvimento que talvez você não conheça. Aliás, provavelmente você não conheça. A galera fica muito focada nos jogos, no hype, e é claro, a mídia trata o desenvolvedor como um ser onipresente. O desenvolvedor, ele é capaz de fazer tudo. Afinal de contas, o desenvolvedor é descendente direto de Albert Einstein, segundo a imprensa, porque ele faz tudo em um jogo. Exatamente. Um ser humano é capaz de fazer tudo, segundo as notícias que saem. Mas a verdade não é assim. Desenvolvimento de tecnologia existe departamentos, áreas, níveis de especialização e engines gráficas não é igual a jogos feitos em engines gráficas. São dois mundos extremamente diferentes. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. A Unreal Engine 5 vai ser a nova engine do The Witcher. Exatamente. A CD Projekt Red, depois aí do seu grande fiasco de lançamento com Cyberpunk 2077, resolveu abandonar a Red Engine. A Red Engine continua para Cyberpunk nas próximas DLCs, infelizmente, mas agora o The Witcher vai ser feito na Unreal Engine 5. O que levaria uma empresa que gastou tanto tempo, dinheiro, esforço, pesquisa, desenvolvimento e centenas de pessoas que passaram e colocaram suas ideias em mãos nessa engine gráfica que até então, aliás, até Cyberpunk parecia tão poderosa, mudou de ideia e agora faz um acordo com a Epic para usar a tecnologia de terceiro
no seu desenvolvimento. A CD Projekt Red não é a única em relação a isso. Vide Konami. Konami que faz PES, que virou eFootball, que era desenvolvido na Fox Engine. Fox Engine que foi criada por Hideo Kojima. Fox Engine que foi criada por Hideo Kojima e na época de desenvolvimento dela era categorizada, anunciada como a melhor engine do mundo. A melhor engine do mundo trouxe uma treta filosófica entre Hideo Kojima e a Konami. A Fox Engine, historicamente, se você não sabe, ela era para ser uma concorrente hoje da Unreal Engine, da Crytek, da Unity. Engines comerciais que você pode utilizar através de royalties ou através de pagamentos mensais sobre elas. Mas o que aconteceu com a Fox Engine foi desastroso para ambas as partes, tanto para a Konami quanto para o Hideo Kojima. E foi um dos pivôs da grande briga entre essas duas personalidades. O fato é que ela ficou tão complexa ao ponto de ninguém mais poder utilizar, a não ser a própria Konami e o Hideo Kojima. O Hideo Kojima saiu da Konami e a Konami saiu da Fox Engine. E futebol vai ser desenvolvido na Unreal Engine 5 também. Olha que coisa. A melhor engine do mundo foi abandonada por uma engine comercial desenvolvida por terceiros, no caso, a Epic Games. Se a gente for olhar a Epic Games em si, também a gente coloca um argumento mais interessante na nossa visão aqui que a gente está te passando. O que a Epic tem feito fora Fortnite? Unreal Engine 5. Trabalhar focado em games, trabalhar focado em engine, cada vez está sendo uma realidade mais difícil. Nós temos muitas tecnologias que os consoles de nova geração e GPUs conseguem explorar. Direct Storage, a gente tem Mesh Shader, Some Feedback Stream, VRR, aliás, VRS e outras tecnologias que são exploráveis do ponto de vista astronômico. Fidelity Effects que está saindo, nós temos DLSS, Machine Learning, 4D de Motion Capture, tudo isso é empolgante, alucinante. Vocês viram ontem no vídeo da Unity o poder que ela trouxe em relação gráfica, trazendo conceitos mais simples que a própria Unreal Engine 5, mas um poder de visualização atraente e compatível com uma realidade que nós queríamos nos jogos que não estão sendo entregues. Aí você para. Todas essas tecnologias e siglas que estão presentes nos hardwares e que eles conseguem agora funcionar, precisa de alguém para codificar. Precisa de alguém para modificar. E esse cara não é o diretor de um jogo famoso. Esse cara não é o redator de uma história incrível. Esse cara não é um artista que faz modelos 3D maravilhosos. Esse cara não é o cara que produz mundos incríveis dentro de um jogo. Esse cara chama-se engenheiro de computação gráfica. Esse cara, muitas vezes, não tem uma mínima competência para criar um jogo. Mas ele manja muito de física, ele manja muito de computação gráfica, ele manja muito de binários, ele manja muito de drivers, ele manja muito daquilo que ninguém quer saber, que é o que realmente move a tecnologia. Esse cara é caro, esse cara é quadrado, e esse cara geralmente não está alinhado com uma equipe de desenvolvimento de um jogo. Este é o profissional que constrói uma engine gráfica, um cara que constrói um software para que outros desenvolvedores trabalhem nesse software. Se você está fazendo faculdade ou fez algum curso de desenvolvimento de games, talvez você tenha visto C++ na Unreal Engine 5, ou C# ou Java na Unity. Programação, e isso te transforma num programador gráfico? Sim, mas não em nível de engenharia. Por quê? Porque você constrói sobre a concepção de biblioteca do que alguém construiu. Construir e desenvolver um jogo e criar um pipeline gráfico com etapas vinculando ao driver de uma tecnologia de hardware são mundos bem diferentes e são abismos amplos. Nesse sentido, é uma tecnologia cara, é uma tecnologia que é difícil produzir e é uma tecnologia onde uma empresa tem que ter uma estrutura sólida para manter pesquisa, desenvolvimento e equipes distintas. Você pode ter certeza absoluta que o cara que é engenheiro do DirectX 12 Ultimate não é o mesmo cara que trabalha no Gears da Decollision. Eles podem se conversar. Eles podem trocar ideia, mas são especialidades totalmente distintas. Isso mesmo. É importante entender que
a indústria, culturalmente, logo no início dos games, cada um construiu a sua tecnologia. E eles começaram a competir entre eles sobre essas tecnologias. Era tudo muito novo. A indústria computacional 3D para games, ela é mais nova que a própria indústria de software. A indústria de software já passou por esse ponto. Nós tínhamos antes grandes Frankensteins, nós não tínhamos metodologia, nós tínhamos Clipper, nós tínhamos Fortran, nós tínhamos, cara, bagulho de cartão. O software era isso, e cada um fazia de uma maneira diferente, tentando construir o melhor possível. A indústria gráfica meio que repetiu isso na computação gráfica. Foi sendo criada, despadronizada e colocada à deriva. Cada empresa, hoje, constituída, grande, produtoras de AAA, como a Rockstar, como a Ubisoft, que possui várias engines no seu parque, como a Remedy Studios, como a própria CD Projekt Red, como a Konami, como a Capcom, todas elas criaram suas próprias tecnologias, criaram seus centros de pesquisa, contrataram gente para fazer, e eles ficam sempre compilados a trabalhar e tentar converter aquilo que foi criado naquilo que está sendo novidade. Implementar machine learning em um código que foi criado há 10, 15 anos atrás não é uma tarefa fácil. É uma tarefa custosa, que demanda tempo, e tempo é uma coisa que ninguém quer mais gastar no desenvolvimento de games. Mudou o jogo, e a mudança do jogo foi a estruturação. Isso deve apontar que cada vez mais estúdios devem abandonar a confecção e desenvolvimento de engines gráficas. E engines como a Unity, engines como a Unreal Engine e a própria Crytek, que deve trazer novidades aí no próximo Crysis, devem começar a ter um exponencial crescimento de adoção. Diversas formas elas se mostraram ser positivas. Conhece Hellblade? Tá aí na expectativa de Hellblade 2, desenvolvido na Unreal Engine 5, do Ninja Theory, que fez um AAA indie. Pois bem, eles só conseguiram fazer isso porque eles usaram uma engine gráfica pronta comercial. A equipe se focou no desenvolvimento, não se focou na engenharia. Vamos falar de um caso interessante, a Ember Lab com Kena The Bridge of Spirits, que ganhou no GOTY o título de melhor indie de 2021. Esse estúdio estreou, e ele estreou já ganhando um GOTY de melhor indie. Olha que loucura. Seria porque o estúdio não perdeu tempo contratando engenheiros e tentando entender quais são os processos físicos para construir a computação gráfica, quais são as tecnologias de drivers? Não, eles usaram a Unreal Engine 4. A Unity se mostrou ontem, no vídeo que nós fizemos, extremamente concorrente a nível de pipeline gráfico e elaboração. De formas diferentes de fazer, mas na mesma concepção de saída, qualidade. Existem times focados em qualidade de motor gráfico, para trazer conforto ao desenvolvimento, para que esses caras que desenvolvem jogos tenham foco. Andar em paralelo com o desenvolvimento de uma engine e de um jogo é meio que você está criando o avião, consertando ele e ele está voando. Coisas vão acontecer. Coisas ruins podem acontecer. Adiamentos podem acontecer. Vamos dar um exemplo de Halo Infinite. Halo Infinite tem a nova engine gráfica, a Sleep Space, que foi feito paralela com o desenvolvimento do jogo. O quanto a 343 poderia ter feito maior e melhor Halo Infinite se não tivesse criado a Sleep Space. Vamos dar um próprio exemplo também da Microsoft. Vamos falar de Gears. Gears chegou na supremacia da Unreal Engine 4, que já estava pronta e foi especializada pela The Coalition. Os gráficos que eles entregaram na geração passada, tem jogos hoje que não conseguem entregar. Mas por quê? Eles tinham todo um core pré-feito, pré-pronto. Apesar de ser um estúdio extremamente especializado na Unreal Engine, e Gears é um jogo que nasceu na Unreal Engine, ele era da Epic, a gente pode falar claramente que o desenvolvimento é muito mais focado no jogo. Big Techs são responsáveis por desenvolvimento tecnológico mais pesado, desenvolvimento ao ponto de engenharia. E elas estão mostrando isso cada vez mais. Nós temos o Azure, nós temos a Amazon, que tem soluções de machine learning para games, que tem soluções de áudio espacial, que tem soluções de várias coisas
que hoje em dia não precisa de um estúdio criar ou contratar uma pessoa que precisa disso. Tecnologia é cara, um jogo é caro para fazer, e cada vez mais que você adota uma filosofia de segmentação de dois projetos gigantescos, que é um jogo e uma engine gráfica, você corrobora para o atraso, para a negligência e para a gambiarra. Porque pegar um código de 10, 15 anos atrás e tentar moldar ele na novidade de hoje é extremamente gambiarra. Eu trabalhei mais de 20 anos na área de TI e como desenvolvedor é gambiarra você pegar o passado e tentar trazer para o futuro. E muito disso a gente está vendo na quantidade de bugs que estão oferecendo. Eu sei que o PlayStation 5 e o Xbox Series X estão com dificuldades de vender, nós estamos na crise de componentes e não tem na prateleira, mas muita dessas coisas é que a engenharia de engines gráficas dos estúdios AAA estão atrasadas. A falta de novidade também se demanda em cima disso. Nós estamos vendo aí vários jogos que oferecem aí um mínimo de conforto visual em relação à nova tecnologia. Eu vou dar um exemplo que é polêmico, mas eu não estou falando do jogo em si, eu sei que vocês amam ele, mas Elden Ring poderia ser muito melhor se a sua engine tivesse sido aprimorada. Mas concorrer entre o jogo e a engine, qual é o foco que deve seguir? Estúdio cria jogo, então crie jogo. Engine é criada por engenharia, indústrias de tecnologia. E tecnologia, como eu disse, é cara. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui antes de finalizar esse vídeo, para vocês entenderem. Dentro de uma situação extremamente micro, nem é macro, é micro. Eu vou dar o exemplo do próprio Detonando Geek aqui. Quando você parte para tentar desenvolver e tem a ideia, a iniciativa de desenvolver um software só seu e que você vai administrar e que você vai dar suporte a ele, tudo isso é uma decisão complexa e é uma decisão pesada e é uma decisão que você tem que arcar por muitos anos com isso. Exatamente. Vocês conhecem a AIDA, nossa ferramenta de análise de jogos, ela tem FPS, ela tem processos de machine learning de detecção, ela tem processos de iluminação, processos de AIDA contornos de detalhes, ela tem processos de cores, ela tem muitos processos. É uma experiência incrível desenvolver essa ferramenta e tudo aquilo que eu obtive de conhecimento em relação à computação gráfica. Eu criei um pipeline de saída, eu não uso codecs que são nativos e comerciais, eu criei a minha própria solução de codec utilizando as ferramentas OpenGL e também até mesmo o CUDA Core da NVIDIA. Tudo isso é fantástico do ponto de vista de entusiasta, de amante de tecnologia, e parece que tudo isso é proposital à vontade, o esforço e a experiência e conhecimento de uma pessoa, no caso eu. Isso seria verdade se não fosse mentira. A AIDA só existe por causa do banco. Eu fiz um empréstimo, tecnologia é cara, eu precisei fazer update de hardware, eu precisava de tempo, e tempo que eu não ia produzir vídeo no YouTube, eu não ia ganhar dinheiro, eu perdi patrocinadores por causa de AIDA, porque eu produzi menos vídeos para poder desenvolver ela. E eu precisei pegar um empréstimo para poder conduzir ela, para mim poder trabalhar com ela. E hoje eu estou pagando a AIDA. Esse vídeo não é um vídeo que eu ganho dinheiro. Esse é um vídeo que eu pago para trabalhar. Como vários vídeos por um bom tempo do canal até a gente quitar aí a dívida que a gente tem com a AIDA. Tecnologia precisa de dinheiro. Tudo que move tecnologia é caro. Você acessa um aplicativo e acha que aquilo é simples. Você tem a ideia de que você viu no filme do Facebook que um grupo de garotos foi lá e criou uma ferramenta social. Você viu no Piratas do Silício lá que jovens loucos e inteligentes criaram a Microsoft e a Apple e tudo parece que sai de uma garagem. Mas essa garagem precisa de dinheiro. E é isso que os estúdios estão começando a entender. Cada vez mais nós temos mais engines comerciais tomando conta da cena e menos engines proprietárias estando na cena. O ponto positivo é que isso vai trazer mais foco para os jogos. O ponto negativo é que, dependente de como for essas negociações, por exemplo, a CD Projekt com a Epic, isso tira um pouco do poder criativo. Mas na balança, o que é mais importante? Poder criativo do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento ou o jogo em si? Pesquisa em desenvolvimento, NVIDIA, Intel, AMD, Microsoft, empresas de tecnologia, Big Data, incluindo o Google e a Amazon, estão fazendo. A gente não precisa que os estúdios façam isso. A gente precisa que os estúdios façam jogos. Então, sim, a saída para uma engine comercial, colocando foco para o jogo, é extremamente positiva. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Godcose e até a próxima.